Frade, tudo bem? Como é que você está nesse domingão aqui, dia 26 de novembro de 2023, o dia que a Fórmula 1 acabou a temporada, né, desse ano, com a corrida em Abu Dhabi, que eu achei até que foi uma corrida boa, perto do que as corridas de Abu Dhabi sempre foram, talvez tenha sido uma das melhores corridas em Abu Dhabi, né? Eu não conto aquela de 2021, porque aquela corrida teve aqueles problemas, todo mundo já sabe, mas como corrida, como uma parte desportiva, foi muito boa a corrida, muitas trocas de posições, muitas disputas, né? Que é o que importa, que é o que a gente quer ver, que é disputa, né? Que é disputa, que é Fórmula 1, que é o esporte, que é por isso que eu faço esses vídeos, é para quem gosta disso, né? Lógico, todo mundo tem as preferências de pilotos, a gente respeita, é um esporte, como os outros, né? No basquete, você tem as preferências dos seus times, dos seus jogadores, no futebol, não importa, onde for, todo mundo tem. Mas aqui o Auto Racing, que está há 23 anos no ar, sempre deu muito mais valor ao esporte, ao esporte mesmo, a Fórmula 1, a categoria Fórmula 1, né? Que para nós não tem paralelo, não tem. A gente teve uma época Indy, né, nos anos 90, que chegou a dar uma ameaçada na Fórmula 1 como categoria tão importante quanto, mas aí o Bernie deu um golpe lá no dono de Indianápolis e acabou com a Indy, e a Fórmula 1 reina sozinha, ela reina sozinha desde que existe, e com a Indy em alguns anos da década de 90, tendo se aproximado bastante. Bom, vamos começar falando do campeão, do Vespa, do Max Verstappen, que eu chamo de Vespa, né? Apelido, eu costumo dar alguns apelidos para alguns pilotos, sempre apelidos, nunca apelidos para rebaixá-los, sempre uma coisa, né? Sempre uma coisa para levantar, porque eu gosto de levantar as coisas, eu sou um cara positivo, otimista, e eu não gosto de ficar, sabe, criticando a mesma coisa, ainda mais quando eu não tenho ingerência sobre essa coisa, né? Então, vamos falar dele. Ele fez um campeonato absolutamente brilhante, um campeonato perfeito, um campeonato totalmente dominante. Ele só não ganhou 3 corridas, 2 ganhou o Pérez e 1 ganhou o Sainz, e o resto ele ganhou todas as corridas, ou seja, de 22 corridas, ele ganhou 19 corridas, mas não é só pelo número, né? Porque eu não dou muita importância a números, né? Eu respeito quem dá, mas eu não sou assim. O desempenho que o Verstappen mostrou, né? Ele mostrou um desempenho espetacular, ele não cometeu erros, ele não ficou nervoso, ele não ficou tenso, ele ganhou todas. Eu não lembro de ele ter perdido alguma disputa, ele ganhou todas as disputas. Ele vai com uma firmeza para as disputas impressionante, tanto para defender quanto para atacar, né? Então, em todas, não é às vezes, hoje ele foi bem, hoje ele foi mais ou menos, hoje não, sempre, entendeu? Isso é muito difícil de ver, e isso coloca o Verstappen num patamar muito alto na história dos pilotos da Fórmula 1, né? Então, parabéns para ele, parabéns para o Vespa, parabéns para a Red Bull, que fez um carro espetacular, um carro que vestiu o melhor piloto dela, né? Uma coisa genial mesmo, que tanto o Verstappen foi genial, quanto o carro foi feito para ele, foi um carro genial também, né? Que ele fazia o que queria com o carro durante o ano inteiro, pôs o carro na pista onde ele quer. O Verstappen, parece que, olhando as câmeras on-board dele, parece que você está vendo ele chegar numa curva, ele vai pôr o carro ali que ele tem que pôr o carro, ele põe. Toda vez, numa disputa, para ele ter alguma chance, é ali que ele tem que fazer, ele vai lá e faz, entendeu? Então é uma coisa realmente impressionante, e o Vespa campeão total, com todos os méritos, agora tricampeão, né? Mas esse campeonato dele realmente foi uma das coisas mais
desempenho, né? Um dos melhores desempenhos que eu já vi em 50 anos assistindo Fórmula 1. Então, não podia deixar de falar isso. Ele não deu chance nenhuma para ninguém em momento nenhum, né? Isso é muito difícil de ver, muito difícil de acontecer. Em 2019, eu fui o primeiro jornalista que previu que o Verstappen, quando tivesse um carro dominante, ia ser um animal, ia ser quase impossível ganhar dele. Clica aqui, ó, isso aqui, ó. Clica bem aqui, ó, que você vai ler essa coluna. E quero falar também de alguns outros pilotos que eu acho que merecem destaque. Quero falar do Hamilton, que com um carro remendado, como o Dude fala, um monstrengo, conseguiu ser o melhor do resto, apesar de ter feito uma corrida fraca hoje em Abu Dhabi, mas durante o campeonato, eu estou falando do campeonato, não da corrida ainda, né? Conseguiu ficar em terceiro lugar, atrás do carro dominante, que é a Red Bull, né? E com um carro ruim, um carro que a Mercedes vai jogar praticamente no lixo. Ela vai aproveitar partes do assoalho, ela aprendeu coisas com esse assoalho, né? Então, fora esse assoalho, que não vai ser o mesmo para o ano que vem, o assoalho do ano que vem, o que eles vão fazer é um assoalho melhorado para isso, um assoalho que trabalhe melhor com a suspensão, vão mudar a suspensão, vai mudar o carro inteiro. Então, fora isso, o carro vai todo pro lixo, né? Então, ele conseguiu um terceiro lugar, parabéns para ele também, né? Muito bom o campeonato dele, e conseguiu ganhar de carros que eram melhores, né? A Ferrari foi na maior parte do tempo melhor, a Aston Martin foi no primeiro semestre todinha muito melhor, agora no finalzinho melhorou de novo. A McLaren, outro destaque que eu queria dar, né? Antes de falar da McLaren, quero falar de outro piloto, que foi o Leclerc, né? O Charles Leclerc, para mim, Adalto, subiu de patamar também, né? E se destacou. Eu nem sei que posição ele ficou no campeonato, mas ele se destacou e deveria. Nós vamos falar da posição dele do campeonato, evidentemente, né? Mas ele ficou numa posição muito alta. Eu acho que é outro destaque muito importante, muito rápido, veio melhorando nas disputas. Acho que o ponto fraco do Leclerc são as disputas, mas nessas últimas corridas do campeonato eu achei que ele melhorou na disputa. Tem mais o que melhorar, mas melhorou. Hoje na corrida de Abu Dhabi assumiu o controle da equipe, queria fazer a equipe ser a terceira no campeonato, deu a posição dele para o Pérez, né? Tirou o pé para o Pérez passar, para ver se a Ferrari conseguia ganhar da Mercedes, se a terceira, né, se a segunda equipe do campeonato. Acabou não dando certo, mas ele teve isso, ele teve esse pensamento durante a corrida, quer dizer, ele assumiu uma posição de liderança, coisa que faltava ao Leclerc, e eu acho que era por isso que os chefes de equipe da Ferrari não estavam colocando o Leclerc como o primeiro piloto da equipe, estavam dando as mesmas condições para ele e para o Sainz. Eu acho que a partir de agora, eu acho que o Leclerc começa 2024, talvez, provavelmente, como o primeiro piloto da equipe, como líder da equipe, né? Não que vão chutar o Sainz, mas, sabe, vão dar mais prioridade para o Leclerc, vão prestar mais atenção no feedback dele, né? Ele melhorou, inclusive, eu tenho informação que melhorou um pouco o feedback dele também, quer dizer, o Leclerc começou a estudar tudo, né? Sobre carro, sobre mecânica, né? Porque o Sainz é muito bom disso por causa do pai dele, né? Então o Leclerc começou a prestar mais atenção, conversar mais com o engenheiro, ir mais na fábrica, quer dizer, ele está melhorando nisso também. Então eu acho que ele pode, o ano que vem, acabar se tornando o primeiro piloto de fato da Ferrari, né? Como é o Verstappen na Red Bull, né? E como é o Hamilton na Mercedes. A Mercedes não tem muito essa
esse negócio de primeiro piloto, mas o Hamilton tem algumas vantagens lá, até pelo número de títulos que ele conquistou lá, vitórias, poles, tudo. Ele tem uma voz um pouco mais forte do que o outro piloto, no caso o George Russell, que também foi muito bem esse ano, apesar de não ter ido bem como foi o ano passado, cometeu alguns erros, se mostrou um pouco ansioso, né? Até porque como ele ganhou ano passado, esse ano ele meio que se sentiu na obrigação de ganhar de novo do Hamilton, não conseguiu e ficou um pouco ansioso com isso, mas ele é jovem, eu acho que o Russell é um excelente piloto e pode melhorar muito, né? E por último não, tem mais pilotos para falar. Queria falar também do Norris, Lando Norris, que esse ano teve um companheiro de equipe muito forte, né? Oscar Piastri chegou lá acelerando, chegou lá aprendendo, muito inteligente também, pressionando o Norris também estava sem pressão, né? O Ricardo não conseguiu fazer nada com o Norris na época dele. O Sainz ficou um ano, o Sainz até que disputou com o Norris, mas o Norris era novato na época, tudo, né? Então o Norris também melhorou, né? Também é um que tem que melhorar em disputa, né? Mas também é um ótimo piloto, é um dos melhores e é isso daí, né? Muita gente gostaria que eu falasse do Alonso. O Alonso ainda é um ótimo piloto, mas o Alonso, o temperamento dele continua sendo muito ruim, é muito ruim trabalhar com ele, ele apela demais, ele apelou hoje de novo na corrida, ele fez um brake test em cima lá do Hamilton, que poderia ser qualquer outro piloto atrás, né? Que ele merecia desclassificação de novo, né? E não aconteceu nada, quer dizer, a FIA continuou com as barbaridades dela. Então, são esses meus destaques assim, iniciais, para o vídeo não ficar com 1 hora, né? Nós vamos ter loucos essa semana, e aí vai ter muito mais destaques, vou falar praticamente de todos os carros, todos os pilotos, tudo, mas acho que meus destaques iniciais, o Albon também foi muito bem com a Williams, né? Nós tivemos alguns destaques aí que a gente precisava depois ir mais a fundo. Bom, vamos falar dessa corrida, começar aí pelos 3 primeiros, né? O Vespa, o tricampeão, o Leclerc, segundo colocado, mesmo ele tendo dado a posição para o... Você vai falar, ele não tinha dado a posição para o Pérez? Tinha, só que o Pérez tomou uma punição de 5 segundos, então não adiantou nada, o Leclerc acabou ficando em segundo mesmo, e o Russell ficou em terceiro. O Russell fez uma bela corrida e salvou aí o vice-campeonato da Mercedes. Vamos lá, em último chegou o Magnussen. Não tem jeito, a Haas, ela realmente tem um problema muito grave de desgastar o pneu, né? O mesmo problema da Ferrari, só que a Ferrari veio melhorando esse problema dela durante o ano, mas a Haas não consegue, não tem o mesmo corpo técnico da Ferrari, então tem essa dificuldade que eles não conseguem superar, né? Depois o Bottas, né, que não tinha pneu, o Bottas teve que fazer uma parada só, quem fez uma parada só se ferrou. O Carlos Sainz, a Ferrari fez ele foi mal, ele bateu o carro, né, no treino livre, eu acho que eles não consertaram o carro dele direito, e ele foi muito mal na corrida, e a estratégia que a Ferrari fez para ele também foi ridícula, né? Em dado momento da corrida ele falou, e agora? E o engenheiro falou, bom, nós temos que esperar um safety car. Quer dizer, né, se você ficar torcendo por um safety car na corrida para fazer alguma coisa, é uma coisa bizarra, né? Acho que a equipe amadora faz isso, né? Numa pista que até tem safety car, mas não é uma pista que dá sempre safety car, né? Mas mesmo que der, você tem que ter uma estratégia A sem safety car e uma B com safety car, né? A Ferrari não tinha, só tinha estratégia com safety car. Depois o Zhu de Alfa Romeo, aí o Sargent, né? De Williams, o Sargent melhorou do final do ano, do começo do ano para cá.
é um cara que talvez não tivesse pronto para ir para a Fórmula 1, e ele teve um ano bastante difícil, mas ele tem grandes chances de continuar na Williams no ano que vem. É a única vaga que não está certa ainda, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela não está certa. Pode ser que na hora que você assista ele já tenha sido confirmado ou não para o ano que vem. Mas enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá. Inclusive o chefe da equipe Williams, ele acha que os novatos, eu tendo a concordar com ele, precisam de 3 anos para se acostumar com Fórmula 1. Não só com o carro, mas com a dinâmica de corrida, com os pneus, com a aero, porque a Fórmula 1 é muito diferente de Fórmula 2, de Fórmula 3, é muito diferente, né? É outra categoria totalmente diferente, né? Eu sou até a favor de melhorarem muito a Fórmula 2, deixarem mais parecida com a Fórmula 1, porque os caras chegam da Fórmula 2 e parece que eles a Fórmula 1 parece uma nave espacial perto do Fórmula 2. Né? Aí você teve o Nico Hülkenberg, chegou em 15º de novo com a Haas. O Nico Hülkenberg em corrida muito melhor que o Magnussen. Em classificação, às vezes, se bem que o Nico também ganhou fácil de classificação do Magnussen, mas em corrida não tem jeito, o Nico gerencia melhor os pneus, briga menos, né, que o Magnussen. Então, ele tem essa vantagem. Às vezes é muito mais legal ver o Magnussen guiar do que o Nico, mas na questão de ponto, na questão de eficiência, o Nico Hülkenberg é melhor, é um piloto melhor. Aí o Albon, com a Williams em 14º, depois as duas Alpine com o Gasly e o Ocon, 12º, 13º, né? Isso mais ou menos aconteceu muito durante esse ano, né? Fora dos pontos, tudo, a Alpine fez muito pouco ponto, perderam até do Ricciardo de AlphaTauri, né? O Ricciardo voltando aí, né, para a Fórmula 1, mas não fazendo também nada de espetacular, não está indo mal o Ricciardo, mas não está fazendo nada de espetacular. Inclusive o Tsunoda, Yuki Tsunoda, que eu venho falando quase metade, desde a metade do ano, desde o GP da Holanda, que é um piloto que está enchendo meus olhos. Bom, que é o companheiro de equipe dele. Aí em 10º o Stroll também melhorou, o Stroll melhorou no segundo semestre, né? Mais agora no final do ano. Depois o Hamilton chegou só em 9º com a Mercedes, né? Não foi bem nessa corrida, chegou a 44 segundos do Vespa. E aí o Tsunoda em 8º lugar com uma AlphaTauri, que é de se comemorar, porque a AlphaTauri era o pior carro do grid, hoje talvez seja o segundo pior carro do grid, então ele está numa posição muito acima do que ele deveria ter chegado, né? O 8º lugar, grande Yuki, se ele continuar progredindo, né, como ele progrediu esse ano, se ele progredir mais ou menos na mesma proporção, né, o ano que vem, o Yuki vai se tornar um piloto aí candidato à vaga de equipe boa, de equipe maior, de equipe que disputa por mais coisa, disputa até por pódio talvez. Depois o Oscar Piastri, né, em 6º lugar, já falei dele muito bem, o Oscar Piastri, ainda mais por ser um novato, né, é um piloto que não precisa daqueles 3 anos talvez que para se tornar um piloto completo, talvez ele precise, né, mas assim, ele já mostrou que veio, né, muito bem, em 6º lugar. Depois o Norris em 5º, aí o Sérgio Pérez, por causa da punição, acabou chegando em 4º, né? Fez uma corrida, tomou uma punição, nós vamos ver os vídeos depois, tá? Tomou uma punição que eu não teria dado, porque ali foi uma disputa, né? E ele perdeu um pouquinho o carro, os dois foram para a freada lá no final, e eu não teria dado essa punição para o Pérez. Assim como eu não teria dado para o Vespa lá em Las Vegas, quem me acompanha viu o vídeo, eu não teria dado para o Pérez também. Aí o Russell, muito bem nessa corrida, né? Não tão bem assim no campeonato, mas muito bem na corrida, em 3º lugar. E depois o Leclerc, que para mim subiu de patamar mesmo, né? Subiu de patamar até mais que o Norris, né? Até por causa
eu achava que o Leclerc e o Norris estavam no mesmo patamar. Considerava, né, eu considero o Verstappen e o Hamilton primeira prateleira, e achava que o Leclerc e o Russell estavam numa segunda prateleira. Eu ponho agora o Leclerc um pouquinho, o Leclerc e o Russell não, o Leclerc e o Norris. Eu achava que o Norris e os dois estavam na mesma prateleira, mas o Norris tinha uma certa vantagem. Agora eu acho que o Leclerc tem essa certa vantagem, né? Grande Percival, me fez até ganhar uma aposta lá fazendo a pole no GP no GP de Las Vegas, muito bom. E o Vespa, que eu já falei bastante, né? Acho que é um piloto que não precisa provar mais nada, né? Para ele ficar completo, para ninguém ter dúvida, talvez um companheiro de equipe de primeiro nível, né? Ou ele mudar de equipe e fazer o que ele faz em outra equipe, né? Mas o resto, realmente, não tenho o que falar do Vespa, sensacional. Bom, aí como ficou o campeonato de pilotos, o Vespa muito fácil na frente, com o dobro de pontos, mais que o dobro, o dobro de pontos, basicamente, do Pérez. Depois o Hamilton, que acabou ficando aí quase 30 pontos na frente do Alonso. Aí o Leclerc, que perdeu essa posição, perdeu não, ganhou, né? O Leclerc estava antes atrás do Sainz, tudo, quinto lugar. Depois o Norris, o Sainz, Russell, Piastri, Stroll, e aí a segunda página, se você quiser dar uma olhadinha, né? Eu dou um destaque nessa segunda página aqui para o Albon em 13º como a Williams, e para o Tsunoda em 14º como a AlphaTauri, e começou o ano, como eu já disse, com o pior carro do grid. E aí o campeonato de construtores, a Red Bull com o dobro de pontos da Mercedes, né? Um domínio assim avassalador mesmo. A Mercedes e a Ferrari muito próximas, uma diferença de 3 pontos apenas, né? Foi uma briga bonita, principalmente agora no finalzinho, que a Ferrari deu uma melhorada. A Ferrari, no meio do campeonato, tinha dado uma caída, depois melhorou de novo. Aí a McLaren, que foi o carro que mais melhorou no ano, né? Desde o começo, a McLaren nas primeiras corridas estava brigando lá para o 16º, 17º, né? E acabou chegando em quarto no campeonato, com 302 pontos, passando bem a Aston Martin, que começou muito melhor que eles, né? Passando a Alpine, que também começou melhor que eles, né? Então é isso aí, tá bem merecido o campeonato também, o campeonato de construtores, tanto quanto foi o de pilotos, né? O de pilotos, o Leclerc poderia ter, né, pelo que ele melhorou no final, ele poderia ter chegado um pouquinho mais acima, mas eu acho que ano que vem, se a Ferrari entregar um carro melhor, ele é um contendor aí ao título. Bom, vamos aí aos vídeos. Nós vamos começar aqui com o Leclerc atacando o Vespa na primeira volta, né? Então o Leclerc já indo para cima, passando o Vespa inclusive ali, ó. Só que aí o Vespa, ó como o Vespa é bom de disputa. Dessa vez o Leclerc não aliviou. Foi o Vespa que realmente conseguiu fazer por fora, né? O Leclerc poderia até ter alargado um pouco a curva, mas talvez ele tenha ficado com medo de alargar a curva e ser punido, né? Como o Vespa foi lá em Las Vegas, e como hoje o Pérez foi punido. Então por isso que ele não alargou a curva, mas ó, ele foi para cima, tentou, grande defesa do Vespa aí, mérito dos dois, muito bom. Depois outra vez o Leclerc atacando, só que o Vespa deu o lado de fora, não dava para o Leclerc fazer nada, o lado de fora, e o Vespa continuou na frente. Mas você vê que o Leclerc atacando, né? Tentando passar, quer dizer, não ficando passivo como eu achava que ele era, né? Como ele estava mesmo. Aqui você tem o Piastri com o Russell, né? Uma bela de uma disputa também, né? Eles vão dividir ali a freada, o Russell consegue ultrapassar por fora, mas o Piastri vem e ó, devolve, né? Uma curva de raio longo, o Piastri consegue devolver,
Quer dizer, o Russell já é um cara totalmente estabelecido na Fórmula 1, tem ainda um pouco a melhorar, ainda é novo, mas muito estabelecido numa Mercedes, tudo, né? E o Piastri fazendo um negócio desse. Aqui é finalmente quando o Russell conseguiu passar o Piastri, ele fez melhor a chicane, entrou na segunda reta mais forte, né? E aí não teve jeito do Piastri defender, porque o Russell conseguiu passar antes da freada. Ele passa antes da freada e aí põe o carro na frente e ele consegue passar, né? Então foi uma bela ultrapassagem do Russell. Aqui, quando o Hamilton reclama do Alonso, aqui o break test do Alonso é visível, olha como olha onde o Alonso freou. A curva está lá na frente, né? Isso olha como ele tira o pé. Isso é um completo absurdo, né? Isso é um completo absurdo. Eu não sei como é que a Fórmula 1 pune, por exemplo, o Pérez por causa daquela disputa, né? E não pune o Alonso de fazer isso que ele fez, né? Então o Alonso tem esse problema que, pô, é impressionante. E aqui o Pérez e o Norris, né? Que foi aí que eles estavam disputando a freada, entendeu? O Pérez perdeu um pouquinho o carro, mas isso é de pilotagem, né? Não foi de propósito, vamos ver de novo. Eles vêm para a freada, Pérez vira o volante, só que a frente sai um pouquinho, entendeu? Por isso que ele toca, né? E não acho que era para punir, não, né? Mas a Fórmula 1 resolveu punir. Eu não entendo os comissários, né? Nunca entendi, nunca vou entender. Só tem um comissário lá que entende, que é o piloto, tem um piloto comissário, né? Os outros não entendem nada, entendem menos que eu, menos que você que está me vendo, né? Por isso que a gente vê essas punições absurdas o tempo todo. O campeonato acabou, agora nós vamos ter o Loucos. Eu vou provavelmente fazer algum vídeo ou outro sobre esse campeonato, sobre o campeonato do ano que vem. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer por ter me acompanhado aqui o ano todo. Tentei fazer meu melhor e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, fala aí que você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa. Se não tem, né, dá sua opinião aí. Sempre com educação, né? Porque eu sou uma pessoa educada e eu faço vídeo para gente educada, né? Para gente que tem alguma, né, razoabilidade aí para comentar, para discutir, para debater. Afinal, isso é só um esporte, isso não é política, isso não, esporte não cabe você ficar raivoso, você ter raiva de um piloto, de uma equipe, sabe? Ficar espizinhando, não cabe. Esporte é uma coisa para alegrar o seu dia, e quando o seu time ou o seu piloto não consegue ganhar, paciência, aconteceu, né? E quando ele consegue ganhar, você vai ficar feliz um dia, depois passa, né? Porque os problemas do dia a dia voltam, né? Os seus problemas, os problemas da sua família, os meus, da minha família. Então é isso. O esporte é pra gente espairar enquanto tá vendo. Tá bom? Valeu, um abração. A gente se vê terça-feira no Loucos. Tchau.